Olá, alunos! Aqui quem vos fala é o professor Alan Francisco. Pois bem, pessoal, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês mais uma videoaula de matemática. Vamos ver qual o conteúdo que temos para a aula de hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês mais uma vez que essa nossa aula é na modalidade EJA. É uma aula específica de matemática para o 8º ano. Bem, pessoal, nosso tema de hoje é números irracionais. É um teminha simples, é um conteúdo bem tranquilo, bem leve. Vocês vão achar super de leve, super fácil, vão compreender numa boa. Só peço a vocês um pouquinho de atenção, certo? Se possível também, estejam no local calmo, sem barulho, para que não haja nenhum tipo de interferência externa ou interna. Certo, pessoal? Vamos que vamos. Olha, os números irracionais são números decimais infinitos e não periódicos. Mas na frente a gente vê o porquê não periódicos. E não podem ser representados por meio de uma fração irredutível. Ou seja, ele não é fração. Não pode ser uma fração irredutível. Tranquilo? Bem, pessoal, é interessante notar que a descoberta dos números irracionais foi considerada um macro nos estudos da geometria. Isso porque preencheu lacunas, como, por exemplo, a medida da diagonal de um quadrado, que media de lado igual a 1. Ficava aquela dúvida de como se calcular aquela medida, que chegava a um número irracional. Aqui ao lado, pessoal, está essa fotinha aqui para representar como que funciona um número irracional. Presta atenção, pessoal, que ele não está inserido em nenhum dos outros, apenas está inserido dentro dos números reais, certo? O irracional ele faz parte do real, ele está contido no número real, mas não faz parte dos números inteiros, também não faz parte dos números racionais, e nem dos números naturais. Ou seja, todo número que não for racional, ele será irracional. Ou todo número que não for irracional, ele é racional. Bem, pessoal, como a diagonal divide um quadrado em dois triângulos, podemos calcular usando o quê? O teorema de Pitágoras, certo? Bem simplesinho, olha. Corta no meio para medir essa diagonal aqui, ó, certo? Em um quadrado de lado. 1 e 1. Quero saber essa medida aqui, ó, essa diagonal, que podemos chamar ela de hipotenusa, certo? Que é a diagonal que está oposta ao ângulo reto. E a diagonal é quem? A minha hipotenusa igual ao lado 1 ao quadrado mais lado 2 ao quadrado. Ou seja, a diagonal ao quadrado é igual ao lado 1 ao quadrado mais lado 1 ao quadrado. E a diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, no lugar de L eu coloco 1, ele está aqui, e no lugar do outro L também coloco 1. Diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Diagonal ao quadrado é igual a 2. A diagonal de um quadrado é igual a raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 é um número irracional, certo? Bem, pessoal, como vimos, a medida da diagonal desse quadrado será a raiz quadrada de 2. O problema é que o resultado dessa raiz quadrada é um número decimal, infinito e não periódico, ou seja, ele é um número que não há repetição. Por esse motivo, ele não é periódico. Vocês já trabalharam dízima periódica, viu? Dízima periódica é quando há uma repetência, certo? Por mais que tentamos encontrar um valor exato, só conseguimos aproximações desse valor. Considerando até 12 casas decimais, essa raiz pode ser escrita como raiz quadrada de 2 é igual a 1,414213562373. Ou seja, se eu for continuar criando essa raiz, ela vai aparecendo vários números, mas não há uma repetência, certo? É um número decimal infinito, porém ele não tem sequência lógica, certo? Ele não repete, tipo 444 ou 552, por exemplo, 222, 333, 555, 525252, não há esse tipo de repetência, certo? Por esse motivo que ele passa a ser um número irracional. Perceba que ele é um pouquinho separado dos outros, porém está dentro do número
dentro dos números reais. Vamos ver, pessoal, mais alguns exemplos aqui de números irracionais. Olha, raiz quadrada de 3, por exemplo, é um número irracional. Professor, como assim raiz quadrada de 3 é um número irracional? Pessoal, é importante lembrar para vocês que a raiz quadrada de qualquer número primo sempre será um número irracional. Professor, me esqueci um pouquinho o que é número primo. Número primo, pessoal, é aquele númerozinho, certo? Que só se divide por 1 e por ele mesmo. No caso aqui, o 3, olha. 3 só se divide por 3 e por 1. Esse número 3 por si só ele não é irracional. Agora, ele dentro da raiz quadrada, ele passa a ser irracional. Que é igual a quem? 1,73205080756. Você vai se repetindo vários números aleatórios. Olha, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7. Professor, raiz quadrada de 7 é 7. Deixa eu perguntar só a vocês. 7 é um número irracional? 7 não é número irracional. 7 dentro da raiz, ele é irracional. Ah, professor, se eu colocasse o número 8, o 8 dentro de uma raiz, ele seria um número irracional? Não, porque o 8 não é número primo. 8 consegue dividir por 4, consegue dividir por 2, ou seja, vai ter mais números que ele possa dividir, além dele mesmo e 1. Para ser primo, tem que se dividir por 1 e por ele mesmo. E ele, para ser irracional, esse número primo tem que estar dentro da raiz. Olha, raiz quadrada de 11, um número primo dentro de uma raiz, passa a ser irracional. Raiz quadrada de 13, um número primo dentro de uma raiz, passa a ser irracional. E raiz quadrada de 17, que também é um número primo, que está dentro da raiz, passa a ser irracional. Ele fora da raiz, não é irracional, certo? Passa a ser um número racional. Mas quando ele está dentro da raiz, o primo dentro da raiz, ele é sim um número irracional. Pessoal, aqui eu trago para vocês, ao lado aqui, uma observação sim, importante. Olha, a soma, a diferença, o produto e o quociente entre dois números irracionais não necessariamente resulta no número racional. Ou seja, pessoal, olha, eu vou fazer aqui a soma de dois números irracionais. Pessoal, como assim? Raiz quadrada de 3, pessoal, irracional, lembra? 3, um número primo dentro da raiz passa a ser um número irracional. Aqui, ó, racional raiz de 3 menos mais raiz de 3, que resulta em um número zero. Zero não é irracional. Aqui, mesmo jeito, olha. Raiz de 3 menos raiz de 3, zero. Que zero também não é irracional. Raiz de 3 dividido vezes a raiz de 3. Eu vou ter a raiz de 9, que raiz de 9 é igual a 3, certo? Observe mais uma vez, gerou o número natural. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, 1. Então, fica essa dica para vocês. A soma, a diferença, o produto, o quociente entre números irracionais não necessariamente vai resultar em um racional, certo? Bem, pessoal, números irracionais e a relação com dízimas periódicas, certo? Olha, diferente dos números irracionais, as dízimas periódicas são números racionais. Apesar de apresentarem uma fração decimal infinita, ela pode ser representada por meio de frações. A parte decimal que compõe uma dízima periódica apresenta como período, ou seja, possui sempre a mesma sequência de repetição, coisa que a gente não vê nos irracional. Por exemplo, olha, o número 0,33333, ele pode ser escrito na forma de fração, como por exemplo aqui, 1/3. Por exemplo, esse número aqui, olha, certo? Portanto, as dízimas periódicas não são números irracionais. Então, necessariamente, porque eles vão ver um número infinito, esses 3 pontinhos aqui, ele não vai ser irracional, desde que ele tenha repetição aqui, 333. Ele é dízima periódica, que é um número racional. Ele não é irracional, certo? Bem, pessoal, classificação dos números irracionais. Os números irracionais podem ser classificados algébricos ou transcendentes. Será algébrico quando satisfaz uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Se não for algébrico, então ele será transcendente. Por exemplo, ó, a raiz quadrada de 2 é igual a quem? Ela pode ser escrita como sendo
x ao quadrado menos 2 é igual a raiz de 2. Veja bem, ó. Então é irracional algébrico. Por quê? E nesse caso aqui, nessa expressão, ele será um irracional algébrico. Porque, olha, quando eu substituo a raiz de 2 aqui no lugar de x, vocês vão perceber que eu vou encontrar um número real, vou encontrar um número racional, e não vai gerar um número irracional. Porque, olha, no lugar de x, vamos ver se ele sabe fazer essa condição. Eu vou colocar raiz quadrada de 2, certo? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu tenho raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 menos 2, 0. Chegou a um número racional e satisfez a expressão algébrica. O ponto ideal é ele satisfazer a expressão algébrica. Ele satisfez, então, esse número racional, ele é algébrico, certo? Ele é algébrico, ele não é transcendente. Caso não satisfazesse, professor, o que é não satisfazer? Por exemplo, aqui, se eu tenho 1 aqui, por exemplo, 2 menos 1, 1 não deu 0, né? Não deu o valor da equação, aí ele seria transcendente. Tranquilo? Bem, pessoal, o número π, que é esse camaradazinho aqui, ó, parecendo 2t junto, é o mais famoso dos números irracionais transcendentes. Seu valor de π é igual a 3,14159265,3. E aí segue. Você perceba que é um número grandão, infinito, certo? Um número decimal, infinito, porém ele não há repetição, certo? Ele não tem uma repetição. Ele vem em números aleatórios. E representa a proporção da medida de uma circunferência de um diâmetro. O π ele é utilizado para se calcular a circunferência de um diâmetro. Bem, pessoal, um outro exemplo de número irracional transcendente é o número de Neper, que ele é representado por essa letrinha aqui, E, tá vendo? Esse E miudinho aqui. Professor, eu já vi essa letrinha, mas não me lembro onde. Deixa eu pensar. Ah, lembrei, professor, na calculadora do meu celular. Quem lembrou muito bem. Vocês têm na calculadora do celular de vocês essa letrinha aqui, tá certo? E se vocês clicarem nela, somente nela, clique nessa letrinha, aperta igual. Vocês vão ver que ele tem um valor aproximadamente 2,718281, aproximadamente, mas ele segue, certo? Aqui eu devo ter esquecido de colocar os 3 pontinhos, certo? Mas aproximadamente ele pode ser assim, mas aqui ele tem mais números seguidos aleatoriamente, ele é um número irracional transcendente. Bem, pessoal, podemos ainda citar o número de ouro, certo? O número de ouro representado por φ. Essa letrinha aqui, ó, certo? Seu valor é de 1,618033 e aí segue. O número de ouro ele é encontrado a partir da razão áurea ou divina proporção, sendo encontrada em muitos elementos da natureza. Além disso, esta razão está presente em diversas pinturas, escultura e construções. Bem, pessoal, que agora eu trago para vocês uma atividade, certo? Aqui no link da descrição. Está aqui o linkzinho numa atividade, na frente tem um link. Clica aí, resolve. Se possível, pessoal, resolva agora mesmo. Acabou de assistir o vídeo, a mente está ótima, ali está fresca, que acabou de ver. Vai lá e responde, certo? É bem mais fácil, vocês vão conseguir resolver bem melhor assim. Ou então faça um teste. Certo dia, resolve de imediato. Certo dia, você deixa para resolver 2 dias depois. Depois vocês vão me dizer, opa, bem que o professor falou. Quando eu acabo de estudar, que eu vou resolver a atividade, eu tenho mais facilidade, porque os conteúdos eles estão tudo fresquinho na mente. Certo, pessoal? E aqui agora, pessoal, para apimentar nossa aula, eu trago um desafiozinho aqui para vocês. Olha, preencha 1 se for racional e 2 se for irracional. Lembrando, pessoal, o que não é irracional é racional, certo? E vice-versa. Fica esse desafio para vocês. Se possível, copia no caderno de vocês aí e marca essas alternativas. Bem, pessoal, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, eu trago essa reflexão para vocês. Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos seus planos. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez, pessoal, dá aquele joinha, certo? Se inscreva nesse canal, se possível também ativa o sininho de notificações, pessoal. Para não perder nenhum vídeo. Tranquilo?
Tchau, pessoal, e até a próxima aula.